Bom, pessoal, eu prometi a algumas pessoas que eu ia fazer o relato em relação do problema que eu tive, né, com a parosmia, que começou lá em 2005, tá? Muitas pessoas hoje, em relação ao Covid, né, têm enfrentado essa situação, porque ele causa uma alteração no nervo olfatório e estão passando por esse problema agora. Algumas das sequelas do que ficaram do Covid. Eu vou explicar um pouco do que sucedeu no meu caso, né? Quando começou em 2005, o meu caso ele vinha, parava no começo e depois foi aumentando até que ficou de vez, somente do lado direito aqui meu, em 2005. Eu comecei a procurar ajuda, principalmente com otorrino no começo, e ninguém encontrava nada, né? Fazia exame colocando câmera lá dentro, passando spray, porque até então os otorrinos que eu tinha ido, eles acreditavam que era eu estava sentindo um cheiro ruim, e não era o que eu sentia, o cheiro das outras coisas que eram modificados, né? Que nem acontece, por exemplo, a sinusite. A sinusite não é uma alteração no nervo. A sinusite você tem ali aquele pus, não sei o que que chama, e você sente o cheiro daquilo ali. Mas não é diferente a parosmia, né? Porque a parosmia você sente cheiro das outras coisas distorcidas. Sempre pra uma coisa mais ruim, né? Então foi em uns 4, 5 até então otorrino e nada, né? Gastamos muito dinheiro no começo. Depois, e só para deixar claro, naquela época, gente, um assunto raríssimo, né? Muitas pessoas não, além de eu sofrer com problema, as pessoas não acreditavam, porque é uma coisa que você não vê, né? Então, aí eu procurei um neurologista, né? E o neurologista ali ele falou que poderia ser um problema, né? Relacionado à cabeça mesmo, né? Ele começou a passar uns remédios, carbamazepina, eu lembro na época, mas não resolveu. Eu perguntei para ele de onde poderia ter vindo, ele falou que de alguma batida, né? E eu lembro que eu tive uma batida muito forte na adolescência e jogando futebol que saiu os dois dentes meu na frente, tanto é que hoje eu uso um implante, né? E tá, tive que fazer canal dos dentes da frente, mas tudo bem. Mas eu perguntei assim, poxa, mas já faz alguns anos, né? Tipo uns 3, 4 anos essa batida. E o neurologista falou pra mim que algumas sequelas podem aparecer até 10 anos depois. Então, não sei, eu acredito que tenha vindo daí, né? Que tenha causado um problema no nervo olfatório. E, e aí eu comecei a procurar ajuda com mais otorrino, uns dois e nada. Até que eu comecei a pesquisar na internet e eu fui encontrar alguns documentos na internet em relação a uma clínica na Pensilvânia que mexe principalmente na hora do olfato, né? Dr. Leopold, não sei o que lá. E eu vi que uma das formas, algumas pessoas, no meu caso era só o lado direito, era fazer a oblação, né? Oblação significa cortar o olfato, né? Que esse pessoal lá dos Estados Unidos lá, eles tiravam, mexiam no bulbo olfatório, né? Só que aí começou outro problema, porque eu procurei o neurocirurgião não quis fazer. Procurei um otorrino, o otorrino não queria fazer. Procurei
outro neurocirurgião e ele não queria fazer, porque até então a ideia era o quê? Cortar pelo lado de fora aqui a cabeça. E nenhum queria mexer, até porque nenhum também estava acreditando muito, né? E aí foi o seguinte, como começou em 2005, eu fui procurar essa ajuda em mais ou menos 2012, 2011, 2012, que eu implorei na internet, que é aquele vídeo que eu fiz, que algumas pessoas viram aí no meu canal, eu implorando ajuda, né? E até que uma pessoa aqui próxima, da cidade próxima, entrou em contato, falou assim: Fabiano, nós vamos tentar arrumar ajuda para você no Hospital das Clínicas em São Paulo. E só que eu fui até a cidade dela, e ela falou para mim assim: olha, pode ser que demore um pouco para encaixar, porque era pelo SUS, né, aquele negócio. Tá. Falei, bom, já esperei, né, vamos esperar. E uma semana depois ela me ligou, falou, conseguiu me encaixar. Então eu fui para o Hospital das Clínicas, cheguei lá, expliquei a situação para uma equipe médica. Depois eles marcaram uma outra data para mim ir lá. Eu moro a 600 quilômetros de São Paulo. Uma outra data para mim ir lá, para então, até então falar com um especialista que estava fazendo doutorado dele sobre questão de cheiros. E ele fez alguns testes comigo de cheiro, fui cheirando umas fitinhas lá e ele já sabia mais ou menos a situação. Ele falou: olha, Fabiano, nós vamos tentar cortar seu olfato com remédio, né? Tentou com um tipo de colírio que ele era muito forte, não sei dizer o nome mais, tá? E falei para ele que não estava resolvendo nada, não estava diminuindo. E aí resolveu que ia fazer a cirurgia. Aí marcou todo o pré-operatório lá no Hospital das Clínicas, fiz todo o pré-operatório. Passou um ano, entrei em contato com ele, falei que tava demorando. Ele falou que infelizmente ele não tinha como mexer, né, nas questões das cirurgias em São Paulo e tudo e tal. Passando mais meio ano, nada de chamar, eu entrei em contato com ele, minha esposa implorou, conversou. Até que ele falou, fez uma pergunta. Ele falou assim: ó, vocês têm plano de saúde? Se vocês tiverem plano de saúde, posso fazer aqui em Londrina, que ele é de Londrina. O nome dele é Dr. Marco Fornazieri. Hoje ele é PhD, né, nessa área. E eu falei, nós temos o plano. Na época, minha esposa trabalhava no banco, tinha o plano Central Nacional do Unimed. E aí, isso era dezembro de 2014, isso, mais ou menos. E eu fui até lá, fizemos alguns exames pré-operatórios e fiz a cirurgia. Tá. O principal sentimento meu era o quê? Na hora que eu acordasse, né? Pra mim ver o que tinha acontecido. Resumindo, acordei, estava sentindo um pouco de cheiro passar pelo meu nariz, ruim. Falei pro médico que estava sentindo. Ele tirou o epitélio olfatório, né? Foi uma retirada do epitélio olfatório. Tá. Falei pra ele que tava passando um pouco de cheiro. Só que no outro dia eu já não estava mais sentindo cheiro nenhum, né? Provavelmente por causa da cicatriz, sangue que tava ali. E passou acho que 20 dias, marcou o retorno pra ver. Até então eu não estava sentindo cheiro de nada. E aí nós fomos eu e meu irmão me levou até Londrina. E aí ele examinou, tá tudo ok, beleza. Gente, por incrível que pareça, quando eu cheguei no hotel à noite com meu irmão, eu comecei a sentir um cheiro esquisito de novo. E não falei nada pra ele, porque eu não queria decepcionar ninguém. E eles já tinham sofrido muito com isso, minha esposa. E aí, depois eu contei pra minha esposa aqui em casa, né?
E aí, o que que aconteceu? Que eu tive problema que apareceu nos dois narizes após a cirurgia. Entramos em contato com o médico. O médico falou que ia tentar ia estar me ajudando e para mim procurar um psiquiatra. Nisso, minha esposa foi viajar na época para fazer um treinamento de 10 dias. Eu fiquei sozinho em casa. Eu fiquei em torno de... Durante esses 10 dias que eu fiquei sozinho, eu pensei em tirar minha vida, que eu já não tava aguentando mais, aí agora era dos dois lados. E eu acho que eu fiquei no meu quarto durante, acho que 20 dias sem sair do quarto. Eu acho que eu assisti o Poderoso Chefão umas 500 vezes durante esses dias. E fiquei 20 dias. Chegando nesses 20 dias,